A paz do Senhor Jesus a todos os semeadores, bem-vindo à sala de aula, louvado e engrandecido é o nome do Pai, Pastor Marinaldo, e nós estamos aqui gravando a aula Administração Eclesiástica para o curso preparatório de obreiro da Escola de Obreiros da UMEM, a União dos Militares Evangélicos da Marinha, e queremos desejar a você um bom estudo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o resumão, a aula já aconteceu na terça-feira e agora nós estamos aqui fazendo um resumão para os alunos assim que não puderam justificadamente assistir a aula no dia, tá bom? Acompanhe a aula, bom estudo, vamos lá em nome de Jesus. Então, a nossa aula, no nome santo do Pai, é a aula que tem o tema Administração Eclesiástica. Nós temos tópicos, 4 tópicos, iremos aprender nesta aula. A origem da palavra administração é o primeiro tópico, conceito de administração e o conceito de administração eclesiástica, a igreja como organização e organismo, e o quarto tópico, a natureza da igreja. Cada tópico tem os seus objetivos. Então, nesta aula, você vai alcançar os seguintes objetivos: conhecer a origem da palavra administração, conceituar a administração e administração eclesiástica, diferenciar a igreja como organização e organismo, identificar as características especiais da natureza da igreja. Então, esses são os objetivos que você vai alcançar no término desta aula. O tema, repetindo, administração eclesiástica, os tópicos e os objetivos. Então, vamos para a aula estudar cada vez mais. Então, está aqui, meu irmão, a administração. Origem da palavra. Essa palavra vem do latim. É a junção de duas palavras, ad, que significa junto, e mister, que significa servo. Ela pode virar tanto ministro como ministério. Então, a junção dessas palavras aí vai derivar, vai ser ministro e ministério. Então, quando você ouvir a palavra ministro, ministério, ministrar, ela está ligada ao conceito de servir. O ministro nada mais é do que um servidor, um servo, um servente. As duas palavras juntas, meu irmão, ad mais mister, é igual a administrar. É o ato de servir ou auxiliar junto a ou junto de, junto a alguém ou junto de uma empresa. Administrar é o ato de servir auxiliando alguém. É a ideia, meu irmão, de que o dono da empresa, o dono do negócio, não é necessariamente o administrador. Aqui, na palavra de Deus, nós vamos ler rapidamente aqui, a Mateus, de número 25. Eu quero deixar apenas o 14, mas você pode fazer toda essa leitura. Eu vou ler só o primeiro versículo, para não ficar muito grande. Mateus 25, 14. Mateus, vamos lá. Pegar a palavra de Deus, 25:14, diz assim, meu irmão: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, ou algum talento, como se diz. Então, essa leitura aqui você vai fazer e fala-se da parábola dos 10 talentos. O Senhor Jesus, ele dá uma parábola aqui, distribui talentos. Então, administrar é o ato de servir
auxiliando alguém. É a ideia de que o dono da empresa, o dono do negócio, não é necessariamente o administrador, mas o administrador é alguém que vai auxiliar o dono. Então, você pode aqui meditar e eu posso perguntar para você quem é o dono da igreja. É Jesus Cristo. E o que é, e o que é o líder, e quem é o líder da igreja, né? Que a gente botou o quê, mas quem é o líder da igreja? É o administrador. Então, eu faço essa pergunta e já deixo para você justamente essa indagação. Administrar é o ato de servir auxiliando alguém. É a ideia de que o dono da empresa, o dono do negócio, não é necessariamente o administrador. Como aqui eu li para você Mateus 25, que o Senhor Jesus, né, ele partiu e distribuiu talentos, distribuiu os seus bens para que aquelas pessoas administrassem e entregassem na sua volta os bens multiplicados. Mas teve um servo que foi negligente, teve um administrador que guardou o talento, que guardou o bem, não foi multiplicado, e Jesus assim tomou dele e deu para o outro, e falou que ele foi um servo negligente. Negligente. Então, está aí, né? O administrador, né? O administrar é o ato de servir, auxiliando alguém, né? É a ideia de que o dono da empresa, do negócio, não é necessariamente o administrador. Mas o administrador é alguém que vai auxiliar o dono. Então eu quero deixar aqui para você meditar, e eu fiz justamente essa pergunta: quem é o dono da igreja? É Jesus. E quem é o administrador da igreja? E quem é o líder da igreja? O que o líder da igreja faz? É o administrador. Jesus, ele nos confiou, irmão, o ministério de administrar, de servir junto a ele. Quando a gente fala em administrar, ministério, a ideia é que estamos sendo o quê? Estamos sendo um servente. Estamos sendo serviçais, auxiliadores, servos, ajudando o nosso Deus no cuidado da sua obra. Esse é o sentido de administrar. Esse é o sentido de prestar serviço a alguém. O conceito de administração, meu irmão, ele é muito, mas muito amplo. Por quê? Porque isso aqui que nós estamos falando não é o conceito de administração. O conceito é muito mais amplo que isso que nós estamos falando aqui. Porque isso aqui, ele está ligado à origem da palavra. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a origem da palavra administração. Tá bom? Então, vamos seguir? Vamos ver aqui o servo do Senhor, Moisés, o grande legislador, aquele que tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Vamos ver Moisés aqui como servo do Senhor Deus. E eu vou tomar como referência aqui, eu vou tomar como base um dos textos explicativos sobre o assunto. Êxodo 18, 13, 27. Eu vou ler aqui para você. Esse texto, nós vamos fazer aqui uma avaliação, vamos fazer aqui uma avaliação analítica, desse texto, para você ver o que o sogro
de Moisés o orientou quando ele assumiu ali a função de administrar as coisas de Deus, tirar o povo do sofrimento, da escravidão. O Senhor Deus, ele escutou a oração do povo em sofrimento e ele falou: olha, eu vou tirar vocês aí desse sofrimento, dessa escravidão, e chamou Moisés. Então esse texto aqui, nós vamos aqui fazer uma análise analítica do texto para você ver uma das funções do administrador. Olha o 13 o que é que diz. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ou seja, a situação aqui deve ser observada. Então, o primeiro ponto que nós devemos fazer é analisar a situação. Então, a situação aqui, né, deve ser observada. Jétro está observando. 14 diz, ó, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Ou seja, a observação em análise analítica. Então, ele está fazendo ali ponto a ponto essa análise. 15. Então, disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ou seja, como se resolve e corrige. Essa é uma das funções do líder, é corrigir quando as coisas estão indo mal. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Então, quando você tem uma pessoa para dar ali um conselho, às vezes é um conselho que não possa até ser do agrado, mas é o conselho certo. Então, nós precisamos ter essas pessoas e aceitar a boa ideia. 18. Totalmente desfalecerão, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer, mostrando os erros e os efeitos negativos agora. O que Jétro está fazendo é isso, está analisando e mostrando para Moisés os erros e os efeitos negativos. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar. Isso é uma das funções do líder, apresentar o caminho, ter projeto. E a obra que devem fazer, ou seja, aconselhando e analisando os resultados positivos. É isso que Jétro está fazendo aqui, orientando, aconselhando o Moisés. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, criando oportunidades de trabalho e de crescimento aos capacitados. Você, neste curso, meu irmão, está sendo capacitado. Quando Deus chama, não tem para ninguém. Você vai sair daqui preparado. E quando você receber a oportunidade, pegue essa oportunidade como fosse a tua única oportunidade e desempenhe a obra de Deus. O Senhor ele é contigo, ele vai te orientar, ele vai te capacitar de uma forma que você mesmo vai dizer: eu não tinha capacidade, eu não tinha nem preparo, porque foi um curso tão rápido, eu quase não entendi porque era tão rápido. Mas
o Senhor Jesus, ele vai te dar oportunidade. E nessas oportunidades, você pegue como se fosse a tua única oportunidade. Eu me lembro que eu na Marinha, eu recebi uma oportunidade de pegar um navio do exterior. Então, quando essa oportunidade veio, meu irmão, eu levantei o meu braço e falei, essa oportunidade é minha. A disputa era grande. E eu fui bem sucedido, mesmo se não sendo capaz. Mas Deus me ajudou e fez com que a minha função desempenhada dentro daquele navio fosse bem desempenhada e com sucesso, graças a Deus. Então, você está se capacitando, está se preparando aqui neste curso. Já já a oportunidade vai aparecer na tua vida no nome santo do Pai. Olha o 22. Para que julgue este povo em todo o tempo. Ele está dizendo aqui, separa aí pessoas capacitadas, líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então é isso, meu irmão. Trabalho em equipe é o que eu mais defendo. Se isto fizer, e Deus te mandar, poderá então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Ou seja, a explicitação dos inúmeros benefícios que ele vai ter está sendo dada agora pelo sogro de Moisés. E Moisés dera ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Ou seja, colocando em prática uma boa orientação. Então, Moisés, ele deu ouvido. Por quê? Porque a ideia era boa. Então, irmão, nós devemos sempre estar atentos. Às vezes, a gente está em dificuldade e pensa que a ideia de uma pessoa mais simples não vai ser boa. Eu mesmo tive essa experiência em equipe e em grupo. Tinha várias ali autoridades, tinha vários oficiais, tinha vários graduados. Mas foi um marinheiro, na minha situação, que deu a ideia. E eu saí de uma situação muito difícil. Em alto mar, o motor quebrou, o cilindro quebrou uma peça dentro do cilindro, e o normal era abrir todo o motor em alto mar. Mas o marinheiro deu uma ideia de fazer uma ferramenta, fizemos uma ferramenta, irmão, e pelo um orifício tiramos toda a peça que quebrou de dentro do cilindro e o motor assim voltou a funcionar sem precisar em alto mar abrir aquele motor. Então, como é importante, irmão, como é importante você ali ter ali pessoas do teu lado e você colher as ideias e as melhores você praticar. E foi isso, irmão. E escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e o expôs por cabeça sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, a seleção e escolha dos capacitados. E os capacitados, irmão, são responsabilizados. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Os negócios árduos traziam a Moisés. E todo negócio pequeno julgavam eles mesmos. Então, despediram Moisés do seu sogro, o qual se foi à sua terra. Ou seja, ele foi aliviado por um trabalho bem feito e bem sucedido que Jétro prestou o líder Moisés. Ou seja, segundo os propósitos de Deus, irmãos, a autoridade e organização vem dos níveis mais altos, direcionado para os níveis mais baixos. Mas isso não é regra, não. Entendeu? Como eu falei, na minha situação, eu peguei uma ideia do nível mais baixo. Mas o normal é que venha da autoridade de nível mais alto para o mais baixo, porque eles vão cobrar. Então, os capacitados, eles são responsabilizados. Mas nada impede daquelas pessoas que estão ali no teu grupo e não são ali selecionados da ideia e
e você aderir uma boa ideia. Por quê? Não entendemos com isso, né, que eu falei aqui, os níveis mais alto para o mais baixo, não entendendo com isso que haja em Deus a acepção de pessoas, onde os credenciados por Deus são claramente por Ele ordenados a usarem com um único propósito, e o propósito é o céu, é de chegar lá no céu. Então, desta forma, então, meu irmão, entendemos que toda a organização ela é bíblica e universal. Então, para você ver aqui, ó, nós já estamos falando aqui de organização, e nós não podemos aqui falar de administração eclesiástica se nós não falarmos de organização e organismo. Você vai entender isso lá na frente mais um pouquinho. Aqui nós estamos apresentando para você, né, uma análise pela qual, né, Moisés está passando e devemos seguir quando estivermos numa função de administrador. Tá bom? Olha só, então aqui você vai ter o conceito de administração. É um dos nossos objetivos, né? Aqui, que nós já estamos dando aqui, ó. Olha só, um dos tópicos era a origem da palavra administração, nós já falamos agora entramos no conceito de administração, né? Mas tudo dentro da origem da palavra aqui ainda. Então, no conceito de administração, né, é um conceito muito vasto, ele é descrito por vários pensadores, por vários escritores. Em todos o conceito, irmão, que você for ler sobre administração, em todos os conceitos, tem duas palavras-chave. Essas palavras-chave são gerenciamento e organização. Então, é isso que nós falamos na aula que nós demos aqui, na sala de aula com os alunos. Então, você vai pegar um conceito, porque tem vários, mas duas palavras, elas se destacam. É o gerenciamento e a organização. Parece ser a mesma coisa, mas não é, meu irmão. Né? Administrar. Olha só, eu deixei aqui um conceito. É uma ciência que visa gerenciar todo e qualquer organização. É uma ciência que visa gerenciar toda e qualquer organização, fazendo com que o mesmo se movimente, fazendo com que haja uma melhor funcionalidade desta organização. Então, essa é o primeiro conceito de administração. Então, você vê aqui que dentro da administração existe uma organização. Mas eu já digo para você que na administração eclesiástica tanto existe a igreja organização como a igreja organismo. E isso você vai ver. Mas eu tenho que falar aqui já para você, porque nós temos que entender, quando falamos de administração eclesiástica, temos que entender essas duas funções da igreja, como organização e como organismo. Mas aqui, na etimologia, na origem da palavra, você só está vendo o que? Organização. Então, esse é um dos conceitos. Lendo, eu gostei muito, como eu coloquei aqui, de uma definição de um escritor chamado Stone, 1995. E esse conceito foi esse. Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos definidos. É de Stone esse conceito, 1995. Então, cada um deste processo, meu irmão, tem várias etapas. Planejar, organizar, liderar e controlar. Cada processo desse
tem as suas etapas. Por exemplo, planejar estabelece os objetivos. Então, quando você começa, você tem que primeiro estabelecer os objetivos. Organizar. Organizar o quê? Organizar os recursos humanos. É muito difícil, irmão, principalmente dentro da igreja, dentro do povo de Deus, porque você está lidando com sentimento, está lidando com pessoas. Então, você tem que organizar os recursos humanos. Obreiro para trabalhar aqui, obreiro para trabalhar lá, obreiro para fazer determinada função, e o serviço é tudo voluntário. Não é uma questão de você dar ordem, porque você... Aqui você está trabalhando com pessoas de Deus voluntária, que têm sentimento, né? Então é muito difícil. Financeiro ou materiais. Então, organizar o quê? Os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais. Liderar. Liderar é delegar. É delegar. É você ter líderes, como nós vimos ali, confiar e delegar para que eles possam trabalhar, para que eles guiem os demais. Por quê? Porque ninguém vence sozinho, principalmente na igreja. Se você quiser centralizar tudo, se você quiser fazer tudo na igreja sozinho, não vai conseguir. Então você tem que ali delegar para que as pessoas possam ali desempenhar a função e trabalhar, porque sozinho ninguém alcança nada. E o controle. O controle é necessário, é necessário o acompanhamento de todo o processo. E quais são os processos da igreja? Quais são os departamentos da igreja? Coloquei aqui. Tesouraria, não é nada fácil, irmão, você ali trabalhar na tesouraria. Requer muita qualificação e demanda tempo, demanda leis. O país ali tem muitas leis contábeis, fiscais, financeiros, e a tesouraria tem que estar ali antenada. Então, tesouraria, secretaria, todos esses processos você vai ter que acompanhar como líder, como líder de uma igreja, como pastor de uma igreja, como administrador, seja ela grande, seja ela pequena, sempre vai ter tesouraria, secretaria, vai ter a música, vai ter o som, vai ter os departamentos, departamento de criança, pré-adolescente, adolescente, você tem departamento de jovem, você tem departamento de senhoras, departamento de senhores, você tem escola bíblica dominical, você tem ali departamento de evangelismo, departamento de missões, é muita coisa para você administrar, mas que você deve ter o controle de tudo isso aí, tá bom? Tá bom? Então, meu irmão, departamento, tem a cantina. Então, a cantina é uma parte administrativa muito importante para a igreja. A parte da zeladoria, limpeza, dirigir cultos, ministrar a palavra de Deus, ensinar, visitar, evangelizar, batizar, organizar a ceia do Senhor, cuidar dos bens da igreja, os bens móveis, os bens fixos. Então, você veja que o trabalho é muito árduo, tem muita coisa. Tanto trabalho material, físico, como trabalho espiritual. Tá bom? E, trabalhando nisso tudo aqui, vai acontecer o quê? Vai aparecer dificuldade, vai aparecer problemas. Mas também a gente temos que reconhecer a nossa liderança. Temos que elogiar, temos que premiar. E além de todo esse trabalho, o líder ainda tem que determinar novos rumos, tem que determinar novos objetivos para que alcance novas etapas lá na frente. Então isso aí são conceitos, vindo da origem da palavra. Agora, vamos entrar em conceito de administração eclesiástica, porque é o nosso ponto principal. É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da igreja. Da igreja. E é nessa palavra aqui, igreja, que eu quero dizer para você que ela se divide em duas. Entenda isso, porque é o objetivo principal. Igreja, organização, igreja, organismo. Então, membros da igreja. E utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos definidos
já tem objetivo definido. Então você não pode entrar naqueles recursos pelo qual os objetivos já foram definidos, tendo a Bíblia como referencial. Então qual é a diferença aqui nos conceitos? É que lá, né, no conceito de administração, origem da palavra, você vai, na realidade, fazer com que o trabalho, os processos, seja realizado em cima da organização. Agora aqui não, aqui é em cima da igreja. E tendo a Bíblia como referência, referencial. Assim sendo, meu irmão, administrar é prever bons resultados. Organizar o trabalho e o dar aos capacitados, ter voz de comando e liderança em conjunto com a amizade de todos ali, porque o líder é aquele que está do lado, né, do seu liderado, e o chefe é aquele que dá ordem, mas não está lá. Mas o líder não, o líder está junto ali, né, e tem a amizade, o carinho de todos. Tem em mãos projetos de coordenação, como nós vimos aqui, determinar novos rumos, determinar novos projetos a ser alcançados, preciso for já está na mão, e fazer constante avaliação dos resultados já obtidos e daqueles que se encontram em andamento. Então, a avaliação é uma ferramenta bastante interessante e importante para que você possa ali ver o que está dando certo, o que deu certo, fazer uma avaliação de tudo. Então, isso a administração, ele está envolvido com isso. A igreja, por exemplo, a igreja material. A igreja é isenta de pagar imposto. Eu coloquei isso aqui porque aconteceu comigo. Eu fui dirigir uma determinada igreja e o pastor falou, não, eu perguntei, vocês aqui fizeram as declarações, imposto de renda? Não, não é preciso. Por quê? Porque a igreja é isenta. Não é isenta, mas tem que se fazer as declarações. Então, a igreja é isenta de pagar os impostos, mas não é isenta de fazer as declarações. As pessoas imaginam que a igreja é isenta e não precisa fazer as declarações. Não pode misturar. É isso aí. Então, irmão, não pode misturar a responsabilidade da igreja com as responsabilidades pastorais. O administrador pode correr o risco, fazendo isso, de se dedicar ao extremo a uma das áreas em detrimento de outra. Aqui nós estamos falando, a realidade que tem pastor que ele se dedica só em uma área, mas tem várias áreas ali que ele esqueceu, relevou e acaba se dedicando ao extremo a uma em detrimento da outra. Por exemplo, tem gente que gosta de construir templo, organizar a igreja, estruturar os departamentos de maneira física e acaba falhando em atender a parte espiritual. Passa a não ter tempo de fazer, tudo. Às vezes acaba esquecendo até mesmo da casa, da família, dos filhos. Aí vem as queixas das famílias pastorais. E isso está trazendo um problema, está trazendo muita dificuldade na administração da igreja. Porque a igreja aqui, ela toma um tempo muito grande do líder, do pastor. O pastor, ele assina cheque, pagamentos, autoriza compra, venda de bens, planeja a construção do templo, às vezes coloca até a mão na massa, meu irmão. Às vezes ele vai, coloca a roupa de operário e ajuda a carregar o barro, cimento, e isso demanda um tempo muito grande. E se ele não souber priorizar, vai se dedicar ao extremo, esquecendo de outras atividades. Então é preciso descentralizar. O pastor é preciso descentralizar para que ele tenha uma boa administração. É preciso ele delegar, ele confiar em seus auxiliares e delegar as funções. Tem líder que é um pouco centralizador e às vezes até autoritário. Não quer delegar.
não quer confiar, mas os auxiliares estão aí para levar a carga uns dos outros, né? Então, irmão, aqui você viu na realidade, né, as definições, né, de administração, tanto na origem da palavra, como a definição, né, de administração eclesiástica. Agora, nós vamos ver a igreja como organização e organismo. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando falamos de organização eclesiástica, no seu conceito, como nós vimos, precisamos entender a igreja como organização e organismo, meu irmão. Enquanto organização, ela é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, regida por um estatuto, portanto, tem responsabilidades contábeis, fiscais e sociais. É o chamado igreja CNPJ. Ou seja, entre aspas, a igreja ela não pode ser uma empresa, mas na sua administração física é como se fosse uma igreja CNPJ, com estatuto, regimento interno, diretoria. E por outro lado, você tem, né, a igreja organismo. Ela é a Assembleia dos Santos, o corpo de Cristo, né, e tem como função primária a função espiritual, a função pastoral. Então, a igreja, irmão, como organização e organismo, né? É isso que eu quero que você entenda. Você tem ali uma igreja, fundou uma igreja. O que é preciso para que essa igreja possa ser legalizada? Você criar um CNPJ. É por isso que eles falam, igreja CNPJ. E essa igreja CNPJ, como é chamada? Organização. Então, você pega a igreja, então você vai tirar um CNPJ e você começa a organizar a igreja. Construir a igreja, o templo, você vai criar os departamentos, você vai colocar ali pessoas em funções. Então isso, na realidade, né, está dentro da igreja. Por isso que é chamada de igreja organização. E organismo é a igreja onde está reunido a Assembleia dos Santos, o corpo de Cristo. É a igreja espiritual, aonde o pastor vai ter a responsabilidade de assistir as pessoas espiritualmente. E o que foi que nós falamos anteriormente? As atividades, as responsabilidades, a administração é tão grande que às vezes o pastor se dedica a uma e esquece da outra. Mas a organização e o organismo, ele tem que andar junto. Então, entendeu agora? Que a igreja, ela se divide em duas, na realidade, é a organização e o organismo. Enquanto organização, ela é uma entidade jurídica, tem fins sem fins lucrativos, regida por um estatuto. E a igreja organismo, ela é a Assembleia dos Santos, é a igreja espiritual. Então, você entenda aí justamente esse objetivo que é para diferenciar e entenda que, falando de administração eclesiástica, não tem como escapar de falar sobre organização e organismo como igreja do Senhor. Veja, a igreja, ela é tanto uma organização, né, e um organismo. Isso precisa a gente entender e ficar bem claro, porque existe diferença entre elas. Aqui, ó, eu botei aqui para você, ó. Igreja, organização, ela é local. A igreja, organismo, ela é universal. Igreja, organização, ela é visível. Igreja, organismo, ela é invisível. Igreja, organização, tem membros. Igreja, organismo, tem salvos. Igreja, organização,
ela é divisível. Igreja, organismo, ela é indivisível. Igreja, organização. Igreja, organismo, ela é perfeita. Igreja, organização, ela é terrena. Igreja, organismo, ela é celestial. Igreja, organização, ela é fundada por homens, mas a igreja, organismo, ela é fundada por Jesus Cristo. Igreja, organização, terminará, mas a igreja, organismo, reinará eternamente. Quando a gente for arrebatado para estar com Jesus, lá no céu, louvado seja o nome do Pai. Então aqui são algumas diferenças entre a igreja CNPJ, que a gente chama de organização, e a igreja organismo, que é a igreja espiritual. Tá bom? Vamos seguir avante? O conceito de igreja organismo, ela não exclui o conceito de igreja organização. Não. Entenda isso. Tem pessoas que só querem a igreja organismo, mas tem outras pessoas que só querem a igreja organização. Então, o conceito de igreja organismo não exclui o conceito de igreja organização e vice-versa. Por quê? A igreja organismo está dentro da igreja organização. Você faz parte da igreja organismo, todos nós. A igreja espiritual, nós fazemos parte dessa igreja. Agora, onde é que você congrega? Dentro de uma igreja organização. Lá vai ter banco, lá para você sentar, lá vai ter o púlpito, lá vai ter o som, lá vai ter as paredes, lá vai ter toda a organização ministerial. Isso é a igreja organização. E a igreja organismo? É a igreja que é voltada para a palavra de Deus, para a parte espiritual, é o conselho pastoral, é o pastor resolvendo problemas de níveis espirituais. Isso é a igreja organismo. Então, o conceito de uma não exclui o conceito da outra e vice-versa, né? Por quê? Porque ela está dentro, a igreja organismo está dentro da igreja organização. Tá? Por outro lado, meu irmão, a igreja organização, ela não é nada sem a igreja organismo. Por quê? No dia em que a igreja organismo, entenda, for arrebatada, a igreja organização vai ficar só 4 paredes. Tá bom? Então, possamos entender. Vamos ver aqui a natureza da igreja, porque vamos falar muito sobre igreja, organização e igreja, organismo. Mas você entendeu que a igreja, organização, é a igreja material, é a igreja física, é a igreja que precisa de cuidados. E a igreja que tem a palavra de Deus, que se preocupa com as coisas espirituais, é a igreja espiritual. Então, tem pastores, tem pessoas que não se preocupam com a sua parte espiritual, só se preocupa, na realidade, com a parte material. E isto não é bom. Olha o outro tópico aí, e é o último. A natureza da igreja. A igreja não é uma empresa, meu irmão, uma ONG. Ela tem características especiais na sua natureza, que se distingue de qualquer outra instituição do mundo. Por isso, os princípios utilizados na administração precisam estar de acordo com essa natureza. O líder não pode falhar no atendimento espiritual, as visitas pastorais, as orientações, aconselhamentos, preparar sermões, dirigir o culto, resolver conflitos de ordem espiritual. É o cuidar, meu irmão, da vida espiritual das pessoas. Essa é a função primária pastoral do pastor. Então aqui nós já estamos falando, né, você viu lá o cuidado com os bens da igreja, com a parte jurídica, com a parte contábil, com a parte financeira, é a igreja organização.
Agora aqui, né, você cuidar das pessoas, né, orientar, aconselhar, preparar uma palavra, fazer um sermão, dirigir um culto, resolver conflitos, cuidar das pessoas na parte espiritual, aí nós estamos falando da igreja organismo, né? Então, isso é muito importante você entender. Então, essa é a natureza da igreja. São características especiais que ela tem que nenhuma outra instituição vai possuir essa parte, porque é o Espírito Santo de Deus que orienta a igreja, é ele que capacita a igreja. Instituição nenhuma tem isso. Jesus Cristo ele veio criar a igreja. Então, é na igreja, né, espiritual que você vai ali ter todos esses cuidados da palavra de Deus pelo seu líder. Então, essas partes para administrar, irmão, é muito difícil. Agora, tem pessoas que defendem que a igreja deve ser somente espiritual. Tem outras pessoas que defendem que a igreja tem que ser somente empresarial. Olha a espiritual, a igreja espiritual, ela é vista como uma noiva imaculada que aguarda ansiosamente pelo noivo. E a gente sabe que ela aguarda a volta do noivo. Mas ela não é somente isso. Tem pastor que diz não achar base bíblica para a igreja organização. Então, a igreja espiritual, ela está dentro da igreja organização. Mas tem pastores que não aceitam, só querem a igreja espiritual. Mas Jesus Cristo ordenou o quê? Ordenou pagar o tributo, o imposto. Ordenou dar a César o que é de César. Está lá. Vamos aqui. Mateus, já estou aqui pertinho, ó, 22, 21. Olha só o que aqui diz aqui. Ó. Disseram-lhe eles, de César, disseram-lhe eles, de César. Então, ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não? Foi aí a indagação, né? A questão do tributo. E fizeram ali uma pegadinha para ver o que Jesus dizia. Ele pediu para olhar a foto que estava ali na moeda e falaram, é de César. Então ele falou, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o conceito, né, de igreja organização, eu vejo aqui, porque até o próprio Senhor Jesus, ele falou isso aí. Então, você não pode só querer a igreja espiritual, a igreja só a palavra de Deus. Tem todo um trabalho, tem toda uma organização. Agora, para isso, nós devemos estar delegando funções para que o trabalho possa ser minimizado. Um ajudando a levar a carga do outro. Agora, tem outros, como eu falei, que defendem a igreja empresarial. Supervalorizam pensamentos, né? São valores seculares, exageram na busca por resultados, e eles visam principalmente quantidade, e não treina, não quer uma qualidade. Eles dizem se funciona na empresa, vai funcionar também na igreja. Então é um pensamento empresarial. Eles querem pegar o modelo das empresas e jogar dentro da igreja para que possa haver um crescimento. Aí passa por cima de todo o princípio bíblico. Se as empresas crescem, ele diz, com essa técnica, se as empresas crescem, por que as igrejas também não podem crescer? Então eles pegam as ideias e jogam para dentro da igreja para estar desenvolvendo e querendo pessoas. Agora eu digo, tanto aqueles que olham a igreja só com olhos espirituais e aqueles que só olham a igreja com olhos seculares, estão errados. Porque nós vimos
Um conceito está dentro da outra. A igreja, organismo, está dentro da igreja, organização. E vice-versa. As duas andam juntas, meu irmão. Agora, claro que a função primária é a função espiritual. Tá bom? Então, que possamos entender essa parte aí. Aí eu quero dizer para você aqui, uma outra passagem, pela qual foi criado a igreja organização. Foi a questão da criação da instituição dos diáconos. Veja aqui em Atos 6, Atos de número 6, e o versículo 2 e 3. Eu quero deixar para você aqui. Ó. Aqui, em Atos 6, os crentes gregos, eles estavam se desentendendo com os crentes hebreus. Né? Eles não estavam se entendendo bem. Né? Os gregos estavam dizendo que as suas viúvas não estavam sendo bem assistidas como as viúvas dos hebreus. Aí eles foram reclamar com os discípulos. Ou seja, a igreja, organismo, irmão, não está tratando bem os crentes. As viúvas está deixando. Então, está precisando de uma organização. O que os apóstolos fizeram? Atos 6, de número 2 e 3, versículo. Olha o que ele diz aqui. Ó. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Está vendo aqui? Eles estão aqui, ó, né? Os discípulos, vamos nos aprofundar na palavra, na igreja espiritual. Por quê? Nós não podemos deixar a função primária pela qual nós fomos chamados e começar agora a entrar na igreja organização. Então, o que foi que eles fizeram? No 3 aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, é importante negócio. Então, foi o que eles fizeram. O cuidar, o servir à mesa, é um importante negócio também. Então, é sério. É tão sério, irmão, que não é qualquer um que pode cuidar desse trabalho. Então, para cuidar desse trabalho, tem que ter boa reputação, ser santo e de sabedoria, para poder cuidar da igreja organização. Tem que ter, tem que estar moldado na palavra de Deus. A igreja organização a igreja, organização, ela é tão importante quanto a igreja organismo. Olha o que eu coloquei aqui. Ó. A igreja organismo é a igreja espiritual. Para matar aqui o entendimento. E a igreja é a igreja como Deus, Deus vê. A igreja espiritual é a igreja como Deus vê. Nela estão incluídos todos os salvos de todas as raças, tribos e nações, de todos os tempos. Aqui, no Apocalipse, nós vamos ver aqui, Apocalipse de capítulo número 7, vamos ver aqui, e o verso de número 9 diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, isso aqui é a igreja espiritual.
gente, irmão, todas as raças, tribo, nação, pessoas salvas, de todos os tempos. Essa é a igreja espiritual. É como o Senhor Jesus nos vê. Agora, aqui na terra, precisa-se da igreja organização, para poder cuidar da parte material, da parte física. Ele já diz aqui, ó, a igreja, organismo, é investida de autoridade pelo próprio Cristo. Mateus 16 aqui, ó. Mateus 16, está lá atrás, 19, nós vamos ler. Mateus 16, 19. Deixa eu achar aqui para você aqui, ó. Olha só o que aqui diz aqui, ó. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa é a igreja, organismo, ela é investida de autoridade pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado também. Então, a igreja, organismo, ela é investida dessa autoridade. A igreja, organismo, ela é revestida também de quê? De poder. De poder para cumprir a sua missão. Será que nós estamos cumprindo a missão, irmão, do Senhor Jesus Cristo? Então, se nós não cumprimos a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos negligenciando. Não estamos sendo um bom administrador dos dons celestiais do Pai. Então, precisamos, irmão, ser revestido de poder para cumprir a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Atos 1:8. Olha lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aí está, né, o cumprimento da missão da igreja organismo. Louvado seja o nome do Pai. Tem um vídeo aí, que às vezes eu assisto, não sei nem onde é que ele está. São pessoas de todas as raças, de todas as nações, louvando o nome do Senhor. Que maravilha, louvado seja o nome do Pai. Então vamos cumprir a missão da igreja. Então, isso aqui é administração eclesiástica, irmão. Tem muito trabalho, mas o ponto-chave aqui é que você possa fazer essa diferenciação sobre igreja. Você agora, quando se falar de igreja, entenda que tem a igreja dentro da igreja. Tem a igreja organização e tem a igreja organismo. O que é a igreja organização? A igreja organização é a parte material. É a parte ali jurídica. E o que é a igreja? E o que é a igreja organismo? É a igreja espiritual. Cuida da palavra de Deus, cuida da parte espiritual do povo de Deus. Então, nesta aula aqui, nós tivemos justamente, estes tópicos. Origem da palavra administração, conceito de administração e conceito de administração eclesiástica. A igreja como organização e organismo e a natureza da igreja, natureza principal, a natureza que se distingue de todas as instituições, é a igreja organismo. Quais os objetivos? Conhecer a origem da palavra administração. Então você conheceu, vem do latim, ad, mais mister. E junto significa ali administrar, administração. Conceituar a administração, você já viu, diferenciar a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja organização, ela é a igreja material. E a igreja organismo, ela é a igreja espiritual. E identificar as características especiais da
natureza da igreja. Então, você viu, né, as características especiais da igreja, que nenhuma outra instituição tem. É o Espírito Santo trabalhando. É a função primária, né, do líder, do pastor, cuidar da vida espiritual das pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde. Louvado seja o nome do Pai. A aula, ela é bastante profunda, tem muito conteúdo. Isso aqui é um curso com mais de 15 aulas e nós estamos aqui dando essa matéria em 50 minutos, 1 hora, meia hora. Aqui no resumão demorou mais do que a aula propriamente dita, mas nós estamos felizes porque talvez você tenha pego alguma coisa aí, aprendido algo, que Deus possa te abençoar grande e fortemente. Desenvolva, se aprofunde mais, é muito rápido, querendo aqui tirar as dúvidas, estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa estar te concedendo uma noite de bênção, louvado seja o nome do Senhor. E na próxima aula, nós estamos com a matéria homilética, é aonde você vai aprender ali, louvado seja o Senhor, formular ali um plano de aula, tá bom? Homilética é ali a matéria que estuda a técnica de preparar o sermão. Então, se prepara, porque nós vamos também dar uma noção aí, porque é um curso básico, né? Rápido, se prepara que na sexta-feira estamos falando dessa matéria em nome santo de Jesus. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha, assim, uma semana abençoadíssima na presença do Pai. Amém? Graças a Deus.